Quem tem fé, vê Deus agindo. Quem não tem fé, se esconde atrás de desculpas humanas. Agora, quando a gente vence essa barreira, puxa vida, quanta coisa boa pode acontecer. Porque existem corações aprisionados que estão esperando há anos que as portas se abram. Sabe, há entes queridos sem Jesus nas suas vidas que se arrastam, escravizados pelo maligno, que serão libertos se você interceder, se você puser toda a sua fé em Deus. Tem pessoas que não estão atrás de prisões de grades de ferro e paredes de pedra, como era o caso de Pedro. Mas há pessoas na minha família, na sua família, há entes queridos, há amigos preciosos, que são escravos do pecado, que são escravos do vício, que são escravos da mágoa, que são escravos de um complexo de inferioridade, que são escravos do medo. Não é que tem doenças. Doenças muitos de nós temos, outros ainda terão. Não é simplesmente o fato de ter doenças. Há pessoas que são escravas das enfermidades que têm e que precisam de alguém que lhes apresente Jesus, que mostre a eles que Jesus veio para nos libertar de todo mal e curar todas as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Há ou não há pessoas assim na sua vida, com essa necessidade, que precisam de Jesus, que estão amarrados e que serão libertos pela força da sua oração, pela sua intercessão constante? As emergências, gente, elas nos chamam a uma oração intensa. Há alguma emergência acontecendo na sua vida? Então eu e você precisamos orar continuamente a Deus por esta situação emergente. Qual foi a emergência que te ocorreu? Você precisa e eu preciso orar a Deus continuamente por ela. Porque quando o próprio homem se torna a oração, quando eu e você nos unimos a Deus de uma tal maneira que a gente se torna a oração. A gente se levanta da capela e a oração vai com a gente. A gente sai da celebração da Santa Missa com a Eucaristia dentro do nosso corpo e, sobretudo, no nosso coração. Nós somos orações móveis, nós somos portadores da oração contínua, não é? Nós nos tornamos uma oração viva, e quando a própria pessoa se torna oração, tudo aquilo no qual essa pessoa se envolve se enche de salvação. Quando eu e você nos tornamos oração, aquilo no qual nós estamos metidos se enche da presença de Deus, se enche de salvação, e nada pode resistir à força da oração. Eu e você precisamos rezar por essas questões de uma tal maneira que nós nos tornemos a oração que vai, a oração que age, a oração que se envolve, e Deus mesmo vai agir por meio de nós, e não haverá nada que possa resistir a essa força de oração. Elias, no Carmelo, diz a palavra de Deus, ele prostrou-se em terra com o rosto entre os joelhos, porque as palavras já não cabiam mais ali. A Sagrada Escritura não diz o que ele disse, diz que ele se prostrou por terra com o rosto entre os joelhos. Ele estava ali prostrado em oração. Por que a Bíblia não conta o que ele disse? Porque não importava as palavras, importava a atitude. Aquele homem, naquela hora, era uma oração, era uma súplica, era uma intercessão. Por isso nós não conhecemos as palavras que ele disse. Porque às vezes a oração pode ser forte demais para que as palavras consigam exprimi-la. Todo o ser de Elias
estava tocando a Deus e estava em posição com Deus contra os poderes do mal. Quando você reza, quando eu rezo, todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito precisa tocar a Deus e assumir uma posição com Deus contra as forças do mal. E isso só a oração consegue. E o mal não pode resistir a essa força de oração. Você acredita? Você confia nesta palavra? E que você confie, porque nós precisamos demais desta oração que envolve a pessoa inteira, que envolve uma comunidade inteira e que por causa disso é capaz de conseguir um verdadeiro milagre. Que Deus te abençoe, que Ele te conceda nesta manhã a graça de orar assim com todo o seu ser. Guarde no seu coração isso. Aquilo que nós não obtemos pela nossa astúcia, pela nossa perspicácia, pelas nossas forças, pelas nossas capacidades humanas, nós podemos obter mediante um socorro vindo do céu. Nós podemos obter por parte de Deus. Segundo, que nós rezemos intensamente sobre as situações emergentes que se achegaram a nós nos últimos tempos. O que é emergência para você neste dia? O que precisa de um socorro imediato? Não apenas ore, mas se torne você mesmo uma oração intensa sobre esta situação. Leve Deus com você. Porque se você, cheio de Deus, estiver envolvido nesta situação, esta situação receberá uma ação salvífica da parte de Deus. Ela se encherá de salvação.